A sua escola de balé te oferece aquele treino que o pessoal até zoa que parece CrossFit, né? Mas será que realmente ajuda para sua dança? Então fica aqui que eu vou te explicar. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a essa nova fase aqui do canal, né? Uma fase depois de um hiato aí de 3, quase 4 meses sem fazer vídeos, mas trazendo muita informação. Então, se você gosta de conteúdo sobre preparação física, vlogs também da vida adulta, de uma bailarina adulta, e coisas que te ajudam para aprimorar a sua dança, não se esqueça aí de se inscrever no canal, porque da semana tem conteúdo novo e também para você maratonar, né? Tudo que já veio até aí, porque já são mais de 6 anos de canal, então tem bastante coisa para você conferir. Então já aproveita, se inscreve e deixa o seu like. Tem se tornado muito comum, né, que algumas escolas de dança dediquem principalmente os primeiros minutos da sua aula de balé, né, para poder fortalecer. Ou também aquelas aulas especiais que acontecem geralmente uma vez na semana, ou até umas aulas especiais que acontecem uma vez no mês. Mas aí fica a reflexão, será que vale a pena? Até porque, se for parar para pensar, geralmente é uma aula que acontece uma vez na semana, ou até alguns minutinhos em uma aula da semana. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, essas aulas que tem ali flexão de braço, agachamento, prancha e essas coisas do tipo, elas são de uso praticamente exclusivo dos profissionais de educação física, né? Salvo aí também uma galera da fisioterapia, enfim, a galera que tem formação para movimento humano. Então, se o seu professor não tiver formação em fisioterapia ou educação física, infelizmente eu tenho que te dizer que ele não pode passar isso, porque ele corre risco de ser preso por exercício ilegal da profissão. E gente, eu não tô falando da boca para fora, eu já falei isso várias vezes em outros vídeos aqui, que infelizmente é muito comum que muitos professores de balé ou até outros bailarinos peguem coisas do treinamento físico, coisas do exercício físico e replicam e ganham dinheiro em cima disso e tudo mais, enfim, sem ter essa formação, e isso é realmente passível praticamente, enfim, eu não diria prisão, mas é bem passível da pessoa responder a algum problema, porque isso é exercício ilegal da profissão. Então, se o seu professor não tiver uma dessas formações, ele não pode passar. E o segundo ponto é que um estudo que, dá licença com o meu inglês, ele se chama Quantifying Internal and External Training Loads in Professional Dances, The Role of Session Type and Sex, que obviamente eu vou deixar aqui, né, porque vocês com certeza não entenderam nada que eu falei. Ele tem alguns pontos muito legais, porém, depende muito de como que é essa aula, qual a faixa etária que ele aborda, qual o objetivo com aquele grupo e principalmente qual o nível técnico do bailarino. E eu vou explicar o porquê. Esse artigo do Nome Bonito, ele avaliou 29 bailarinos profissionais com o objetivo de quantificar as demandas de cargas internas de treinamento. E quando a gente fala de cargas internas de treinamento, a gente fala sobre as respostas fisiológicas e psicológicas. Então é tipo interno mesmo da pessoa. E as cargas externas, que aí é volume, intensidade, o peso que a pessoa carrega, enfim, essas coisas que estão fora do organismo dele. E também explorar a influência do tipo de sessão de treino. Ou seja, se era uma aula, se era um ensaio ou se era de fato um treino ali, uma musculação, uma aula de condicionamento. E a conclusão do estudo conta que as sessões de condicionamento, né, que são essas aulas, esses treinos propriamente ditos, produzem uma maior resposta na carga de treinamento, né? Ou seja, isso é legal. O que sugere que é de papel fundamental na rotina, como eu sempre falo para vocês, e eu estou sempre batendo nessa tecla, e ainda tem gente que acha que fazer musculação vai perder a flexibilidade. Não. Só que o que eu sempre falo para vocês aqui no canal é que fortalecimento é tudo na vida do bailarino. Não só do bailarino, mas do atleta também. E quando bem direcionado, é melhor ainda. Então, pelo amor de Deus, não é porque eu falei que condicionamento, treinamento, musculação é bom, que você tem que pegar lá o exercício da blogueira, pelo amor de Deus, porque como eu disse, essa blogueira às vezes pode não ter formação e ela pode ser denunciada como exercício ilegal da profissão, e você está pegando um treino de uma pessoa criminosa. Você é doido?
Você é psiuruco? Você é psiuruco? Só que o que o artigo fala? No que diz respeito a principalmente bailarinos profissionais ou grupos especializados em competições, né? Galera que vai para a IAGP, galera que vai para a Prix de Lausanne, galera que tá sempre no Festival de Joinville, por exemplo, o estudo sugere que um modelo de treinamento uniforme pode não atender às necessidades individuais dos bailarinos. Ou seja, um modelo de treinamento é todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa no mesmo lugar. É como se fosse uma aula de condicionamento físico. Ou seja, uma aula coletiva, ela pode não ter tanto efeito, porque nessa altura do nível técnico do bailarino e dos objetivos também daquele grupo, todo mundo fazendo a mesma coisa pode não ter os resultados tão favoráveis do que se você pegasse uma atenção individual, né? Então você fazer uma aula coletiva para quem estiver em níveis mais avançados, em níveis competitivos, em níveis ali de profissionalização, isso pode não ser tão efetivo. Então, você pegar ali 10 minutos antes da aula, você fazer uma aula coletiva uma vez no mês ou uma vez na semana, pode inclusive atrapalhar o rendimento daquela pessoa, porque às vezes ela está fazendo um treino extra, enfim, e ela tipo não tem mais corpo para fazer mais fortalecimento, entendeu? E isso é só um dos fatores. Por quê? Eu tenho vários motivos para te provar isso. Então vamos lá. O primeiro motivo, dependendo do nível técnico do aluno, aquele treino que você passa, aquela aula de condicionamento, ou ela pode ser muito fraca para uma pessoa que já é treinada, para uma pessoa que já vem fazendo fortalecimento à parte, ou ela pode ser muito forte para aquela pessoa que só faz balé e é sedentária. Inclusive você que só faz balé e é sedentário, eu te condeno sim, porque você já está para trás, tá? Fica esperta aí na sua vida. Então, algum do grupo vai estar prejudicado de alguma forma, porque ou você vai gastar a energia daquele que já está fortalecido, ou você vai sobrecarregar aquele que nem começou a entender o que é fortalecimento, entendeu? O segundo motivo, para um bailarino de nível competitivo profissional, que ele já passa lá muitas horas ensaiando, muitas horas fazendo aula, às vezes até dando muita aula, ficar mais uma hora dentro da companhia, dentro da escola, pode inclusive reduzir a adesão do treinamento. Ou seja, ele vai fazer com mais preguiça, com menos vontade, ele já vai estar muito cansado, porque sabe aquela coisa assim do tipo, eu só quero ir embora? Então, pode ser que ele esteja nesse sentido, e isso faz com que ele não faça aquilo da maneira que ele poderia fazer. Fora que, né, a pessoa já tá cansada, já tá ali o dia inteiro naquele ambiente. Às vezes ela literalmente só quer ir embora, e o ir embora descansar pode ser muito mais eficiente do que ele ficar lá uma vez na semana fazendo um exercício X que pode ser que ele já tenha feito ao longo da semana, né, com outros treinamentos à parte. E terceiro ponto, que eu acho que é o mais crítico. Quando você coloca esse treino no início da aula, você perde a função da aula. Porque, por maior que sejam as intenções do professor, porque tem muito professor que fala assim, se não fizer aqui na aula, não vai fazer em casa. Se não fizer abdominal aqui na aula, vai continuar com o abdômen fraco, bibibibibibi. Não é a melhor pedida, porque quando você vai para uma aula de balé, e eu sei, porque eu vou até falar mais pra frente, um exemplo muito claro do quanto que isso é chato para quem tá. Quando você vai para uma aula de balé, você quer fazer balé, né? Você quer dançar balé. Você quer aproveitar o tempo da aula para melhorar a sua técnica de balé. Então, você fica ali fazendo 15 minutos de abdominal, agachamento, flexão, sendo que esses 15 minutos poderiam ser utilizados para repetir uma diagonal, para aplicar uma correção da pirueta, para fazer mais uma vez a sequência de salto, até para melhorar o fôlego, sabe? É muito mais interessante, entende? E também isso desmotiva, porque às vezes a pessoa quer justamente passar um tempo ali treinando para fazer a pirueta. Mas ela sabe que ela não vai ter esse tempo porque a professora vai estar lá fazendo 15 minutos de abdominal e não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Então, preencher o horário da aula com o balé
é muito mais importante do que você querer enfiar um fortalecimento ali no meio. E aí tem muita gente que, inclusive, sabendo que tem esses minutos iniciais, a pessoa atrasa. Ai, nossa, peguei um trânsito. Ai, putz, que coisa, né? Nossa, meu cachorro comeu minha lição de casa, sabe? Porque a pessoa não tá afim de fazer aquilo, ela quer fazer balé, então ela tá ali pra fazer plié, ela tá ali pra fazer tandi, ela tá ali pra fazer pirueta, ela não tá ali pra fazer abdominal, por mais que seja importante. Sem dúvida. Então, voltando ao artigo, ele fala que esses achados, né, da pesquisa sugerem que a implementação de estratégias de monitoramento personalizado e periodização do treinamento para otimizar o desempenho artístico e físico no balé profissional pode ser a melhor opção para fortalecer o bailarino, aprimorar a técnica e reduzir lesões. Ou seja, ter uma aula coletiva de condicionamento, principalmente em níveis mais avançados, em níveis mais profissionais, pode não valer a pena. Porque em níveis mais avançados, o bailarino ele já tem uma demanda diferente, ele já tem um nível de trabalho diferente, que precisa ter uma atenção especial, que um treinamento personalizado pode ser muito mais interessante do que uma aula coletiva simplesmente para melhorar o condicionamento daquela pessoa. Porém, eu também acho que a gente não pode descartar completamente a ideia, né? Porque pode ser interessante em níveis mais básicos, pelo volume de aula ser menor, quando você pega uns níveis mais iniciantes, você não tem aula todo dia. Eu lembro que quando eu dava aula de balé, o primeiro, o segundo e o terceiro ano tinha 1 hora de aula. A partir do 4º ano era 1h15. A partir do 5º ano já era 1h30. E isso vai aumentando com o volume da semana. Então, primeiro ano, 2 vezes na semana. Segundo ano, 2 vezes na semana. Terceiro ano, às vezes 3 vezes na semana e por aí vai, entendeu? Isso como você tem um menor volume, você consegue encaixar um pouco melhor essas aulas de condicionamento. E também, até por um motivo de socialização, né? Porque às vezes a criança, ela tá com muita vontade de passar mais tempo com a coleguinha do balé. A criança, às vezes, a mãe precisa que ela fique mais tempo. Então, pode ser também uma alternativa interessante. E para também começar a educar essas pessoas da importância de um fortalecimento, da importância de uma aula de condicionamento físico, para se buscar depois, em níveis mais avançados, uma coisa mais personalizada, uma coisa mais externa, né, digamos assim. Vamos dizer assim. E o que eu tinha falado que eu ia contar para vocês é que um exemplo muito claro que aconteceu tanto comigo quanto com o meu marido, uma vez, a gente queria fazer uma aula de boxe. E assim, quando você pensa numa aula de boxe, o que você pensa? Vai ter as luvas e você vai sair socando todo mundo, né? Você vai com aquela vontade de socar o negócio lá. Qual que foi a nossa maior decepção? E isso se encaixa perfeitamente nessa questão de quando a gente coloca esses minutos iniciais na aula de balé. A gente tinha 1 hora de aula de boxe. Os primeiros 5 minutos foi, sei lá, apresentação. Aí a gente passou 15 minutos correndo pelo tatame, porque tinha que aquecer. Beleza, aquecimento é importante. Aí tinha mais a parte do treino físico. Aí era a gente fazendo burpee, era a gente fazendo polichinelo, era a gente fazendo sei lá o que, e blá blá blá. E mais não sei quantos minutos da gente fazendo 30 sequências de abdominal, porque tinha abdominal reto, abdominal oblíquo, abdominal não sei o que, blá 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 blá. E ainda tinha a parte de flexibilidade, né? Porque eles falam que você tem que ter flexibilidade também. Então dentro dessa aula a gente ainda tinha que ficar fazendo alongamento, blá 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 blá. Sobrou praticamente no final da aula 25 minutos, 20 minutos pra gente efetivamente socar o negócio. Vocês acham que isso motiva a pessoa a querer fazer mais aula de boxe? Não motiva. Porque se você tá ali querendo socar um negócio, você não vai querer correr pelo tatame, você não vai querer fazer burpee, você não vai querer ficar fazendo polichinelo e muito menos abertura. Entendeu? Então é muito importante você também entender o objetivo daquela aula, entender qual que é a motivação daquela aula. Não, ele tem toda a razão. Então, para uma aula de condicionamento físico, se você está em níveis mais básicos, né, e você tem uma formação em educação física, né, gente, que é importante sempre avisar isso, pode ser que seja interessante incluir ali algumas aulinhas de condicionamento e tal, só para eles começarem a sentir como que se cuida do corpo e também porque você consegue ter um controle
um pouco mais uniforme, porque você vai ver todo mundo. Porém, em níveis profissionais, em níveis profissionalizantes, vai chegar uma hora que a aula coletiva não vai dar certo. Então, não vai valer a pena colocar esses minutos iniciais, não vai valer a pena colocar essa aula coletiva uma vez na semana para dizer que fez alguma coisa. Vai ser muito mais interessante que esse aluno busque um atendimento personalizado, né? Um atendimento individual, um horário que ele saia da escola de balé para que ele possa fazer o treino dele, né? Porque muitas vezes, e eu falo isso porque eu também já estive nesse lugar, a gente não tem muito tempo também para as outras coisas. Então, se esse atendimento personalizado falar que você, por exemplo, falar que você tem disponibilidade 2 vezes na semana para fazer um treino físico, encaixa as 2 vezes na semana no treino físico, não precisa necessariamente ser todo dia, né? Ah, mas eu até tenho todo dia, mas eu tenho um tempo muito curto para treinar. O atendimento personalizado, ele vai fazer com que você treine esses poucos minutos, né? Eu tenho aluna, por exemplo, na comunidade bailarina que treina, que elas treinam 15 minutos antes da aula de balé, porque é o horário que ela tem. Porque depois disso ela já vai estar muito cansada, né? E antes disso ela também não tem tanto tempo porque ela precisa se deslocar. Então ela chega mais cedo no balé, faz o treinamento dela e já está apta para poder fazer as aulas. Assim como também chegou o caso de algumas meninas que trabalham literalmente a semana toda, né, dão aula de balé e estão na companhia e estão não sei o que, blá 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 blá, e só tem o final de semana para treinar. Então, coloca ali um treino mais curto também, porque ela também precisa descansar, ali no sábado e domingo, ou só no domingo. Então, o atendimento personalizado, ele serve justamente para pegar essa demanda específica desse bailarino, para poder trabalhar em cima. Porque às vezes ele não precisa de força de core, como todo mundo fica falando que bailarino precisa trabalhar core. Às vezes ele precisa um trabalho mais específico de tornozelo para ajudar nas pontas, enfim. Tem uma série de coisas que dá para você pegar diante das dificuldades que esse bailarino tem para poder aprimorar nesses níveis mais profissionais. Então é isso, meu povo. Espero que esse vídeo chegue bem para vocês, né? Porque é até um assunto certamente polêmico, porque quando eu vi os vídeos da galera falando assim, ai, vim pro balé e no final era um crossfit, pra mim não faz sentido, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, e assim, tem questões sociais também, né? Vamos combinar. Você pega ali uma pessoa que é mais magra. Aí ela vai conseguir fazer os exercícios numa velocidade maior do que uma menina um pouco mais gordinha. Como que a menina gordinha vai se sentir? Entendeu? E às vezes ela é gordinha, não porque porque ela é gordinha, porque às vezes ela tem um problema metabólico, às vezes ela tá passando por um problema em casa, então isso acaba expondo as pessoas, sabe? E isso é bem complexo. Então, você seguir para esses atendimentos personalizados, eles podem ser mais interessantes, porque ali você consegue conversar de uma maneira individual com aquele bailarino, né? Entender quais são os problemas, o que ele tem disponível para treinar, seja em equipamento, seja em tempo. Então, é muito mais efetivo do que você colocar todo mundo na mesma sala e todo mundo fazendo a mesma coisa. E óbvio que eu não vou perder a oportunidade de fazer meu jabá, que é a comunidade bailarina que treina, que é justamente o meu atendimento personalizado para bailarinos. Então, se você está neste momento que você se identificou com essas coisas que eu falei nesse vídeo e você não sabe onde procurar alguém que possa montar esse treino individual para mim, manda aqui mensagem para mim. Tem um primeiro link aqui da descrição que você pode me chamar, que aí eu te explico como que é e a gente monta esse treino junto. Então você me traz a sua demanda e eu que lute, né? Eu sempre falo para todo mundo, mas eu tenho X tempo para treinar. Problema é meu. Você me traz a sua demanda, eu que lute para montar o seu treino, porque é uma necessidade sua. Beleza? Então quem tiver interesse nesses treinos, clica aqui no primeiro link da descrição, que vocês vão me chamar para saber mais sobre a comunidade bailarina que treina. Combinado? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, né? Mandar para suas amigas que também estão sofrendo porque elas estão se sentindo meio fracas, mas não sabem o que fazer. Então, já aproveita aí, encaminha para sua professora, né? Porque a professora fala, tem que fazer 5, 10 minutos já, porque vocês precisam. Manda esse vídeo para ela, se do tipo, será que precisa mesmo, professora? Eu queria tanto aprender melhor a fazer aquela sequência X de salto que você passou.
pode ser às vezes mais interessante do que ficar enfiando 392 milhões de abdominais, porque sinceramente a maioria dessas coisas sempre inclui agachamento e abdominais, e todas as suas variações de abdominais, como se a abdominal fosse a única coisa que trabalhasse core. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Então, se inclusive você quiser saber sobre core, comenta aí, que eu posso fazer um vídeo justamente explicando sobre core, tirar essas dúvidas, quebrar esses mitos, não é mesmo? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até semana que vem.